Deu condições para nessa noite estarmos aqui com saúde, para adorá-lo. Eu sei que alguns irmãos nossos, infelizmente, não podem estar aqui porque têm o desejo, mas já não têm a saúde para sair do seu lar e estar aqui. Dentre esses, a irmã Elvira, a irmã Maria Dias também, que são irmãs antigas aqui do nosso meio, estão com todo o vigor espiritual, mas fisicamente não podem chegar aqui. Então nós vamos, nesse momento, alimentar a nossa alma com a palavra também, já oramos, entregamos ao Senhor as nossas petições e vamos, nesse momento, estudar a palavra do Senhor. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo. Lá em Efésios, nós iremos ler o capítulo 6, Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, nós iremos ler os versículos 10 o versículo de número 13, 10 a 13. Nós hoje falaremos sobre a verdadeira luta do cristão. Que luta é essa? Em que consiste essa luta que todos nós que estamos aqui, você que está em casa também, está inserido nela. E eu queria que você pudesse tomar a consciência dessa luta para que você não se enverede por uma luta falsa, uma luta que não traz glória a Deus. E eu queria que você pudesse ler comigo essa passagem. Então observe aí Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao 13. Efésios capítulo 6, do 10 ao 13. Amém, meus irmãos? Diz assim a palavra do Senhor: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Feche seus olhos mais uma vez e ore comigo. Meu Deus, diante da Tua presença estamos e queremos ouvir, Deus, a Tua voz. Mas cremos que se o Senhor não estiver conosco, se não for o Teu Espírito Santo a nos ensinar, Senhor, não entenderemos, não compreenderemos e muito menos colocaremos em prática aquilo que nós iremos ouvir aqui. E eu te peço, ajuda-nos, que o Teu Espírito nessa noite, Deus, nos anime, nos dê uma mente, um coração receptivo e capaz de entender e obedecer o que o Senhor deseja. Eu te peço assim, tenhas misericórdia de mim também, da minha fraqueza. Sem Ti, Senhor, eu não posso fazer nada, e é por isso que eu rogo, ajuda-me a explicar essa Tua palavra e aplicá-la com clareza. Assim eu te oro e sei que o Senhor fará, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, meus irmãos. A verdadeira luta do cristão. Meus irmãos, existe a luta verdadeira, a luta que traz glória para Deus, a luta que nessa vida todos nós precisamos estar inseridos nela, guerreando e combatendo por ela. Mas também existe uma luta falsa, uma luta que não traz glória, uma luta em que o nome de Deus não é glorificado quando nós achamos que vencemos a batalha. Hoje eu gostaria de tratar com vocês sobre a verdadeira luta do cristão. Na vida cristã, irmãos, há uma luta contra três inimigos que nos cercam de todos os lados. O primeiro deles é o diabo, o nosso arqui-inimigo, aquele que odeia a Deus, aquele que se levanta contra as coisas de Deus, chamado diabo, também de adversário, acusador, Satanás. Esse inimigo, ele vive a nos cercar, ele nos coloca em uma batalha, porque em todo momento ele está tentando puxar o nosso tapete e nos distanciar de Deus. Mas os nossos inimigos não é só o diabo. Os nossos inimigos também tem dentre eles o mundo. E o que é o mundo? O mundo, irmãos, são os valores que são contrários ao Evangelho, contrário a Cristo Jesus. O mundo é aquele sistema que faz você e seus filhos e os seus netos e os seus amigos viverem de uma maneira como se Deus não existisse, como se fosse viver eternamente aqui,
e independentes de Deus. É um sistema, irmãos, criado pelo próprio diabo para nos afastar do Senhor. E esse sistema é tentador. Esse sistema nos chama a viver uma vida que não glorifica a Deus, que não condiz com Deus, uma vida que não gera em nós a luz de Cristo Jesus. Mas há um outro inimigo também. Além do diabo, do mundo, existe a carne. E o que é a carne? A carne é esse desejo que você tem no seu coração. É essa inclinação que, se você parar e pensar um pouquinho, ela vai sempre lhe levar para distante de Deus. É algo que guerreia nos teus membros, dizendo a você: satisfaça o seu desejo, faça aquilo que você quer. Meus irmãos, estes são os inimigos dos cristãos, estes são os nossos inimigos. Quem não vive, irmãos, em guerra contra esses inimigos, já está derrotado. Isso quer dizer, em termos práticos, se eu não sinto todos os dias que o meu inimigo está ao meu redor, tentando puxar o meu tapete, ou se eu não sinto que a carne está contrariando a minha vida, eu já estou derrotado, eu já estou prostrado, eu não estou em batalha. Por isso, irmãos, precisamos estar conscientes da batalha que nós estamos envolvidos, da criança ao idoso, todos nós estamos dentro dessa luta. Esta é a luta verdadeira do cristão, uma luta espiritual, uma luta em que nós guerreamos contra aqueles que se levantam contra Deus e contra o Evangelho que um dia nós ouvimos. Precisamos assumir, irmãos, uma postura espiritual diante das lutas que nós temos que enfrentar nessa existência. E o que é essa postura existencial? O que é essa atitude e essa consciência que precisamos ter? Meus irmãos, nós precisamos estar acordados, nós não podemos estar sonolentos. A gente precisa entender o que é que está acontecendo ao nosso redor. E como o inimigo da nossa alma não para de nos atacar, não para de lançar as suas setas para nos distanciar de Deus. O cristão, ele precisa estar sóbrio diante dos inimigos que cercam a sua vida. O apóstolo Pedro, quando escreveu lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, veja e ouça o que ele disse. Ele diz assim, 1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 8. Abra a sua Bíblia para você acompanhar comigo, ou então acompanhe aí no telão, né, o texto bíblico vai estar lá, mas se puder acompanhar na sua Bíblia, você vai exercitando já para poder saber onde é que fica Pedro. Né? Então, 1 Pedro 5,8 diz assim, ó: sejam sóbrios e vigilantes. O que é ser sóbrio? Esteja acordado, fique dormindo não, esteja atento ao que está acontecendo. E ele diz: o inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Meus irmãos, o inimigo, ele vive sedento, faminto por alguém que dê uma bobeira ou que abra uma brecha para que ele possa devorar e assim afastar de Deus, afastar do Evangelho de Cristo Jesus. Nós precisamos assumir uma atitude de vigilância para que a gente entenda o que está acontecendo ao nosso redor, no trabalho, em casa, às vezes até aqui na igreja. A gente precisa estar atento para que os nossos corações não venham desanimar e o diabo, ele venha ser satisfeito com a nossa alma. Meus irmãos, o diabo está constantemente nos cercando espiritualmente para nos ver prostrados. E a gente precisa entender uma coisa: a nossa luta, irmãos, acontece aqui dentro, na maneira como nós entendemos o que está acontecendo ao nosso redor, o discernimento espiritual que temos do que está acontecendo ao nosso redor. Precisamos estar sóbrios, precisamos estar vigilantes. O apóstolo Paulo, ele termina essas palavras que nós acabamos de ler, recomendando aos crentes lá na igreja de Éfeso, que os irmãos tivessem uma preparação espiritual para a luta que eles teriam que enfrentar. Paulo termina, e ele não poderia terminar de uma forma mais pastoral, olhando para a igreja e dizendo à igreja: estejam atentos, porque embora Cristo Jesus seja o Redentor de vocês, saibam que o inimigo de vocês não vai querer que vocês fiquem em paz. Ele vai querer que vocês saiam da paz que Jesus veio trazer. Meus irmãos, o desejo de Paulo é que a igreja se fortaleça em Cristo Jesus. O desejo de Paulo é que o crente
possa estar em Cristo Jesus e assim experimentando a fortaleza de Cristo e o poder de Cristo na sua vida. No versículo de número 11, ou melhor 10, observe o que ele diz aí na sua Bíblia, Efésios 6, 10. Não feche a Bíblia. Se você fechar a Bíblia, você vai deixar de ouvir a voz de Deus. Fique com a Bíblia aberta. Tenha um hábito, toda vez que o pregador está pregando, deixe sua Bíblia aberta. Seja bereano, né? Ou seja, deixa eu ver se ele está falando alguma bobagem, se está na Bíblia mesmo. Ou então você vai escutar e aceitar tudo. E alguém pode lhe enganar. Então, olhe para a Bíblia. O versículo 10 diz assim, Efésios 6,10. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Paulo conclui dizendo, irmãos, sejam fortalecidos, não na carne de vocês, sejam fortalecidos, não nos recursos que vocês têm, sejam fortalecidos em Cristo Jesus. E o que é ser fortalecido em Cristo Jesus, irmãos? É estar forte espiritualmente, é ter convicções daquilo que Cristo fez em nosso favor e não nos deixar seduzir ou ser levados, engoldados, enganados por aquilo que não procede de Cristo Jesus. Meus irmãos, em Cristo é que a igreja encontra o poder para resistir aos ataques do inimigo, aos ataques do diabo. Quando nós estamos em Cristo Jesus, o diabo se levanta e diz, Deus não te ama. E eu olho para Cristo Jesus e escuto o que Paulo disse, nada pode nos separar do amor de Deus. O inimigo muitas vezes tenta nos desanimar dizendo o seguinte, Deus te esqueceu, Deus te abandonou, Deus não se preocupa com o que você está passando. Aí nós ouvimos na palavra a verdade espiritual que diz, lance sobre mim todas as suas preocupações, porque eu tenho cuidado de vocês. E o nosso espírito então é alimentado com tudo aquilo que Cristo Jesus nos deu. Deus nos ama, Deus cuida de nós porque Ele cuida de Cristo e nós estamos em Cristo Jesus. Irmãos, essa verdade espiritual nos fortalece, porque o inimigo da nossa alma, ele vive nos cercando de todos os lados para tentar nos ver prostrados, caídos, desanimados, mas quando nós estamos fortalecidos no poder de Cristo Jesus, irmãos, o diabo ele vai tentar, ele não vai parar de tentar, mas ele não vai conseguir nos atingir, ele não vai conseguir nos fazer ficar prostrados. O desejo de Paulo, irmãos, é que a igreja esteja fortalecida em Cristo Jesus. E ele usa, irmãos, uma imagem, uma metáfora que é muito interessante, principalmente porque era muito familiar para Paulo. Há quem diga que Paulo estava na prisão quando escreveu e na sua experiência de prisão ele pôde ver e observar mais de perto a armadura de um soldado romano. E quando ele viu aquela armadura e todos os componentes daquela armadura, o apóstolo Paulo viu ali uma ilustração que se aplica à vida do cristão. O cristão ele está numa luta, e para ele vencer a luta, a batalha que ele está inserido, ele também precisa estar com uma armadura. Ele precisa também ter os elementos, os componentes de uma armadura. E ele diz no versículo 11 assim, observe aí na sua Bíblia, 6:11. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Meus irmãos, todos os elementos da armadura devem estar na vida de um soldado na batalha. Um soldado preparado é um soldado que não veste apenas a couraça da justiça. É um soldado que anda com a espada na mão e que tem um capacete para proteger a sua cabeça. Paulo faz questão em dizer para os irmãos em tom de mandamento, vistam-se de toda a armadura para que vocês possam resistir àquilo que o diabo tem levantado contra vocês. Entenda aqui, o que é toda a armadura na vida do crente? Toda a armadura na vida do crente é a própria vida de Jesus. É tudo aquilo que Jesus nos trouxe espiritualmente. A salvação, lembra o capacete? A justiça, a pregação do Evangelho, as sandálias do Evangelho, o escudo da fé que nós temos nele, tudo o que Jesus traz para a vida do cristão. Paulo aqui usa a metáfora de uma armadura que nós precisamos nos apropriar dela espiritualmente.
E quando nós nos apropriamos do que o nosso Senhor Jesus Cristo fez por nós, irmãos, o inimigo ele vai tentar, ele vai lançar seus dardos, ele vai chegar ferozmente contra nós, mas nós não cairemos, irmãos. Nós não daremos ouvidos a ele, nós não seremos seduzidos por aquilo que o diabo ele tenta contra a nossa vida. Meus irmãos, ele ordena à igreja, vistam-se. E talvez seja isso que você precisa nessa noite ouvir. Vista-se. Não pense só no capacete, estão mirando no seu peito. Coloque a couraça aí em você. Se aproprie do que Cristo Jesus fez por você. Talvez o inimigo esteja lhe acusando, dizendo para você, lançando em rosto os teus pecados, as tuas falhas, e você precisa estar com a couraça da justiça para resistir aos dardos que serão lançados contra a sua vida. A couraça era colocada no peitoral, né? Então, quando os dardos chegavam e batiam na couraça, não perfuravam, não matavam o soldado. Irmãos, Paulo vê o que está no peito ali, a couraça que cobre o peito, que protege o peito do soldado, que protege a vida do cristão, é a justiça de Cristo Jesus. Quando Paulo escreveu aos Romanos, ele disse: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem o justifica? Quem tentará acusação contra você, se você se veste da justiça de Cristo Jesus? Quem vai atingir o teu coração? Ninguém vai atingir o seu coração. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, se você não estiver fortalecido e convicto disso, pode ter certeza que você vai desanimar em alguns momentos. Pode ter certeza que o inimigo ele vai conseguir fazer seu coração sangrar, se você não tiver essa certeza de que você está coberto com a justiça de Cristo. Devemos entender, irmãos, em que consiste a luta em que nós estamos envolvidos, nessa luta em que todos nós estamos inseridos. Se você é um cristão e não está inserido nessa luta, você precisa nascer de novo, você é um frequentador de igreja, você não é um cristão ainda. Irmãos, quando nós tomamos consciência, então, dessa luta, nós usaremos as armas adequadas que o nosso Senhor Jesus Cristo nos dá. E é isso que Paulo faz aqui do versículo 10 ao 3. Ele mostra à igreja em que consiste a luta que a igreja está inserida, e os cristãos estão inseridos, e de forma mais especial, eu e você estamos inseridos, e depois ele vai mostrar a armadura, que eu não vou tratar com vocês sobre a armadura, eu queria tratar com vocês sobre a luta que ele aqui nos revela. Meus irmãos, eu gostaria de mostrar a vocês em que consiste então essa luta que estamos envolvidos. Em que consiste ela? O que é que podemos ver e aprender com ela? Paulo ele nos mostra algumas marcas da verdadeira luta da igreja. Primeira delas, anote aí, é uma luta de resistência. A luta espiritual da igreja é uma luta de resistência, porque nós lutamos contra um inimigo que não para de nos atacar. E o nosso papel é resistir a ele. O nosso papel é o inimigo, sabemos que o inimigo está vindo, mas estarmos inabaláveis diante daquilo que ele tenta contra a nossa vida. E enquanto você tiver fôlego de vida, enquanto você estiver aqui nessa existência, saiba de uma coisa, você será atacado e você precisará resistir. Paulo, ele diz, irmãos, que a batalha é contra um inimigo que tenta tirar o cristão da posição que recebeu em Cristo. Observe o versículo 11. Ele diz assim, versículo 11: vistam-se com toda a armadura de Deus, vamos ler juntos agora? Vamos lá? Para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Olha qual é o objetivo da armadura: para poderem ficar firmes. O que é algo firme, irmãos? É algo que não se abala, é algo que está bem estabelecido, é algo que não muda a sua posição. Paulo está falando dessa firmeza. Paulo está falando que a armadura espiritual é que nos dá condições de não sairmos da posição que nós nos encontramos. Um dia nós ouvimos o Evangelho e o Evangelho nos deu uma posição espiritual diante de Deus, né?
E qual é a posição espiritual que temos diante de Deus? Somos filhos de Deus. Nós temos um Deus agora que escuta as nossas orações. A gente fala e Ele escuta as nossas orações. Mas deixa eu lhe dizer, o inimigo vai fazer de tudo para tentar tirar você dessa posição. O inimigo vai fazer de tudo para que você caia no conto dele e acabe acreditando em mentiras, em coisas que não condizem com a verdade espiritual que Jesus veio trazer e que a palavra do Senhor nos revela. Meus queridos irmãos, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Quando lutamos com o diabo, ele tenta nos afastar daquilo que Cristo nos deu. Ele tenta nos fazer duvidar do céu. Ele tenta nos fazer duvidar do cuidado de Deus. É assim. Às vezes você se pega fazendo algumas perguntas, né? Você está lá, de repente adoeceu, descobriu uma doença que não tem mais jeito. Aí você fica perguntando, meu Deus, por que em mim? Aí você olha para uma pessoa que não teme a Deus, às vezes uma pessoa ruim, né, que anda fazendo mal. Aí você diz, por que ele está com tanta saúde, Senhor? Por que eu estou tão adoecido, Senhor? Por que o outro anda fazendo mal e vive uma vida tão boa aqui, Senhor? E eu que sou teu filho, vivo passando esse perrengue todinho, esse aperreio todinho. A gente faz esses questionamentos, fazemos ou não fazemos? Fazemos. E o diabo, ele gosta desses questionamentos. Porque esses questionamentos, irmãos, são questionamentos que, para o diabo, é uma arma poderosa para ele nos mudar, nos tirar da posição que recebemos em Cristo Jesus. Porque nesses questionamentos estamos questionando, indagando a Deus, se Deus nos ama de verdade. A gente está dizendo, Senhor, se Tu me ama de verdade, por que eu sofro tanto, Senhor? Minha vida não poderia ser uma vida mais tranquila, né? E o diabo faz, é exatamente isso que você precisa acreditar, Deus não te ama. E é mentira do diabo, irmãos, é mentira do diabo. A luta espiritual é uma luta de resistência. A nossa luta, a verdadeira luta é uma luta de resistência, porque o diabo vai fazer de tudo para você desacreditar do que Cristo fez por você, para que você fique assombrado, achando que Ele te abandonou, que Ele não está com você na sua vida. O diabo vai fazer de tudo para que você seja abalado. Veja o que diz Tiago, capítulo 4, versículo 7. Tiago vai nos mostrar que se resistirmos ao diabo, ele vai fugir da gente. Ele vai fugir de você. Ele diz assim, Tiago, capítulo 4, versículo 7, diz, portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Vocês já viram isso alguma vez? Se não viram, basta vocês lerem a tentação de Jesus. O diabo tentou ele, transforma pedra em pão, se lança do pináculo do templo, me adore. E Jesus o tempo todo resistindo ao diabo. E o que foi que aconteceu no final? O diabo se retirou. Ele resistiu ao diabo. E o diabo não encontrou lugar na vida dele. Meus queridos irmãos, a batalha, a verdadeira luta que nós estamos inseridos nela, é uma luta de resistência, entenda bem isso. Você está ouvindo o diabo levantando coisas contra você, ele está tentando colocar no seu coração mentiras, fazendo você acreditar em coisas que não são reais, em coisas que contradizem o caráter do Deus que nos ama. Resista, porque quando você resiste, o diabo, ele foge de você. Meus irmãos, vivemos cercados de ideias que tentam nos afastar de Cristo. Elas nos influenciam a uma vida mundana, carnal, centrada em nós mesmos, pois nos conduz, irmãos, a uma vida onde nós não questionamos e dizemos, Senhor, qual é a Tua vontade? A gente vive cercados desse tipo de ideia, e nós precisamos resistir à tentação de adotar essas ideias para a nossa vida. Aí você diz, pastor, ainda bem que não é comigo. Deixa eu dizer uma coisa. Eu conheço a minha carne e conheço também um pouco da sua a partir da minha carne, porque a carne, as lutas espirituais são muito parecidas, muito semelhantes. E muitas vezes, meus irmãos,
a gente está fazendo algumas coisas que a gente não para perguntar, é a vontade de Deus? A gente se aperreia, a gente fica triste com alguma coisa, ao invés de correr para Deus e buscar a orientação de Deus, a gente vai correr para o nosso próprio coração e para as nossas próprias justificativas, dizemos, olha, o melhor a fazer é isso. E não questionamos, essa é a vontade de Deus. E sabe o que é que me impressiona mais, irmãos? É que tem pessoas que fazem isso e acham que estão em paz com Deus. Pessoas que não buscam a vontade do Senhor, vivem segundo o seu próprio coração e acham que está em paz com Deus. É o engano do diabo. É o engano do diabo. O diabo diz, você não precisa de Deus. Você pode ser Deus para si mesmo. A mesma proposta mentirosa que ele deu a Eva, lembra lá o que ele disse a Eva? Se tu comeres, ele sabe que tu serás como Deus, independente dele. A mesma proposta ele lança nos nossos dias. Ele diz para mim e para você o seguinte, você não precisa de Deus. Você é bom demais. Você tem saúde demais. Você tem recurso demais. Você é inteligente demais. Você não precisa de Deus. Meus queridos irmãos, essas ideias vivem a nos cercar. Essas ideias vivem a nos cercar para nos afastar do nosso Senhor. Irmãos, devemos tomar consciência dessas ideias, porque muitas vezes elas vêm travestidas de bondade, mas nos afastam do Evangelho de Cristo Jesus. Esses dias eu li um livro de um escritor que não é cristão, e ele falando sobre o que é o secularismo, né? O secularismo é a ideia de que a gente pode tocar a vida, a sociedade pode ser feliz, o mundo pode ser melhor se a gente tirar Deus da história. Então, secularismo é quando eu vivo uma vida onde Deus não interfere. Eu vivo uma vida onde o que rege as minhas escolhas é o secular, é o mundo, é a existência, o tempo que eu estou vivendo. Meus irmãos, como isso nos tenta todos os dias acreditar na falácia, na mentira de que seremos felizes se abandonarmos o nosso Criador, se abandonarmos aquele que cuida da nossa vida e que nos deu vida e salvação aqui no porvir. Meus queridos irmãos, nós precisamos estar alertas, porque é nisso que consiste a nossa luta. A nossa luta é uma luta de resistência, uma luta onde essas ideias vão chegar até nós e nós precisamos resistir. Amém? Então, qual é a primeira marca da luta? É uma luta de resistência. É uma luta que a gente precisa resistir. Mas há uma outra marca que Paulo ele vai nos mostrar, uma outra marca da verdadeira luta do cristão e a luta da igreja, né? Irmãos, a segunda marca dessa luta é que é uma luta espiritual. É uma luta espiritual. E o que é uma luta espiritual? É uma luta que se trava e que acontece no espírito, onde tudo começa, né? Tudo começa. Tudo que a gente planeja fazer começa no espírito. Deixa eu fazer aqui dar a você um exemplo. Amanhã você planejou um bocado de coisa para a sua vida, não planejou? Esse planejamento é espiritual. Ele não aconteceu ainda. Você só se planejou. Tudo aconteceu onde? No seu espírito. É bom ou é ruim o que vai acontecer amanhã? Não sei. Mas dependendo da intenção do seu espírito, pode ser bom, pode ser ruim. Paulo vai nos chamar a atenção para a luta que nós enfrentamos, porque tudo começa aqui, ó. Começa dentro de nós, começa no espírito, começa na compreensão que temos da nossa posição, a posição que Cristo nos dá espiritualmente. Veja o que ele diz aí comigo, no versículo de número 12. Ele diz assim, Efésios 6,12: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Entenda bem o que eu vou lhe dizer agora. A sua luta
não é contra o homem de carne e osso. O diabo ele pode utilizar pessoas como meio para nos abater espiritualmente? Pode. E ele faz muito isso. Mas não é contra a gente que a gente luta. No contexto dessa epístola, irmãos, alguns estavam achando, que o adversário deles era gente. Eram pessoas que se levantavam contra eles. Não, irmãos. O início da batalha começa onde? No espírito. Com o engano do diabo, com a mentira do diabo que acontece lá no espírito. A gente vive uma época tão assim, irmãos, que é bizarro viver no mundo. Eu estava dizendo à minha esposa, ontem vocês devem ter ouvido um discurso do presidente da República, falando com aquele ditador lá venezuelano, irmãos. A mídia aí tem N estatísticas da crueldade daquele homem. Irmãos, milhões de pessoas venezuelanas saindo da Venezuela para vir para o Brasil. Aí o que é que a gente encontra? Um discurso onde em todo momento não se há uma ênfase no que está acontecendo, na tragédia humana que está acontecendo. E o pior, o presidente nos ensina a mentir, porque ele diz o seguinte, como disse lá o presidente, conte uma narrativa melhor. Melhore sua narrativa. O que é isso? Diga alguma coisa que possa dar a impressão que está tudo muito bem com as pessoas. Esconda os fatos, porque os fatos tem gente comendo no lixo porque não tem o que comer. Tem gente fugindo do país porque não aguenta ficar lá numa ditadura, vigiado o tempo todo, irmãos. Então a gente vê, irmãos, a mentira sendo passada assim de uma forma muito descarada. Muito descarada, irmãos. Eu estou falando aqui de algo que eu sei que vocês entendem. A gente sabe, irmãos, que essas pessoas não temem a Deus. Essas pessoas não têm um temor de Cristo. E tudo acontece, irmãos, no Espírito. E são essas artimanhas espirituais que o diabo tenta inculcar em nós e em nossos filhos. E a gente precisa estar atentos a isso. Meus irmãos, Paulo exorta os irmãos aqui a estarem atentos, acordados, sóbrios acerca do que está acontecendo no Espírito. É no Espírito que a luta é travada. Ah, pastor, me fale isso de forma prática. Eu falo. Tem coisas que o diabo vai querer convencer na sua mente, dentro da sua cabecinha, para que uma vez que você esteja convencido, comportamentos surjam a partir daquela convicção que ele gerou dentro de você. Ele vai dizer para você assim: não tem nada demais você dar lugar, extravasar nos seus desejos sexuais. Ele vai dizer para você: não tem nada demais se você abandonar pai e mãe. Não tem nada demais. Assim é a vida. Se você desobedecer pai e mãe, uma vez que ele te convence disso, ele vai te afastar de Cristo. Uma vez que ele te convence disso, comportamentos virão, atitudes virão, e isso vai te distanciar de Deus e vai te tirar da posição que Cristo te deu espiritualmente. Meus queridos irmãos, por que a luta acontece no Espírito? Porque é no Espírito que as mudanças primeiramente acontecem na nossa vida. Não é assim que acontece? Antes de comprar um carro, você pensa, eu vou ver como é que eu vou comprar esse carro. Onde é que está começando? Onde é que, antes do carro ser adquirido, onde é que a coisa começou? Dentro de você, no seu espírito. Os planos foram feitos dentro de você, para que depois fossem concretizados. E o diabo, ele não é ingênuo. O diabo é astuto. Ele sabe que ele precisa mirar no seu coração e no seu espírito, para mover você da posição que Cristo Jesus te deu. Então, a luta, irmãos, é uma luta espiritual. O diabo tenta em todo momento mudar o nosso espírito, aquilo que cremos, para depois nos ver vivendo o que ele deseja e não o que Deus deseja em Cristo Jesus para nós. Deixa eu dizer uma coisa para você: se preocupe com aquilo que você acredita. Se preocupe com aquilo que você acredita. Não pense que o que você
acredita é algo sem valor e irrelevante. É muito valoroso. Sua vida é resultado, vai ser resultado daquilo que você de fato acredita. Você pode até dizer da boca para fora que acredita em Cristo Jesus, mas as suas ações é que vão confirmar o que de fato existe no teu espírito, o que de fato é a convicção que você tem. Meus irmãos, é no espírito que nós guardamos a nossa fé, e se o inimigo conseguir mudar as nossas crenças, ele nos levará para distantes de Deus. Mudou a nossa crença, muda a maneira como a gente funciona. É assim que a coisa acontece. Se você tiver um carro bem bonito lá, e você muda o motor do carro, o que é que vai acontecer? Se é 1.8, você bota 1.0. Por mais que ele seja bonito, o funcionamento dele vai ser de 1.0, não é isso? É assim que funciona também na vida da gente. Quando o diabo muda as nossas convicções, aquilo que cremos. Meus irmãos, nós precisamos estar atentos. Às vezes a gente acha, não precisa acreditar em nada, eu acredito no que disserem. Aí, meus irmãos, não sejam ingênuos. A gente tem que conhecer mais as Escrituras, a gente tem que conhecer mais da doutrina, daquilo que Cristo nos ensina, para que a gente não seja engoldados ou levados como uma folha arrastada pelo vento, sem direção, como o mundo vive. A gente precisa saber no que nós cremos e amar aquilo que nós cremos. Meus irmãos, busquemos nas Escrituras a direção que Deus tem para nós, porque é nas Escrituras que está a vontade de Deus. Lute consciente de que é isso que o diabo vai querer mudar em você e também na vida dos seus filhos e daqueles que você ama. É isso que ele vai querer mudar. É mais fácil você convencer uma criança do que um adulto. E não pense que o diabo ele vai estar dormindo, só pensando nos adultos. Não. Ele vai começar a semear um espírito secularista no coração dos nossos filhos. Ele vai começar a dizer aos nossos filhos o seguinte: você não precisa de Deus, você não precisa de igreja, você não precisa de Bíblia, você só precisa conhecer um pouquinho de matemática, português e vai viver feliz. Esse é um engano, né, que o diabo ele não para de pregar. Mas Paulo ainda nos mostra uma outra marca, por fim, né? Uma outra marca da verdadeira luta espiritual do crente, dos cristãos, da igreja. Meus irmãos, é uma luta que fortalece o crente. Além de ser uma luta que é espiritual, é uma luta de resistência, é uma luta, irmãos, que nos deixa mais robustos, mais fortes. É uma luta, irmãos, que faz com que os nossos músculos espirituais sejam fortalecidos. Uma vez que vencemos a batalha, nós estamos mais fortes para outras batalhas que virão. É o lado bom da luta espiritual. É uma luta que nos fortalece. Então, como é que se dá o nosso fortalecimento nessa luta? Como é que acontece esse fortalecimento? Irmãos, ao resistirmos o diabo, a nossa fé é fortalecida. O diabo tenta. Ele tenta puxar o nosso tapete. Ele tenta dizer que Deus não nos aceita. Ele tenta nos fazer duvidar dos céus. E nós resistimos acreditando naquilo que Jesus nos ensina. E então, irmãos, quando vencemos o diabo, porque ele foge de nós, irmãos, a nossa fé se torna mais forte. A nossa fé está mais fortalecida. Meus irmãos, é como alguém já disse, né? O lugar que é muito batido, ele fica calejado, né? Ele fica calejado. Quanto mais você bate num lugar, eu lembro quando eu estava aprendendo a tocar violão, e o meu professor dizia sempre para mim, pratique, pratique, pratique. Irmãos, durante os 15 dias que eu comecei a praticar, meus dedos ficavam tão doloridos que eu não suportava nem encostar nas cordas. Só que o que é que acontecia? Quando eu vencia aquelas dores e continuava praticando, meus dedos começaram a criar um calo, que é natural. E os dedos ficam duros. As pontas dos dedos ficam todos duros, de maneira que depois você pressiona a corda e você já não sente mais incômodo algum, porque seu dedo está calejado. Mas para que o dedo ficasse calejado e eu pudesse pressionar as cordas e não mais sentir dor,
Ou seja, para que os meus dedos ficassem fortalecidos, eu tinha, irmãos, que encarar a dificuldade de pressionar aquelas cordas, para que eu pudesse ali até alcançar uma situação em que os meus dedos não ficassem mais doloridos. A mesma coisa acontece na vida espiritual. O diabo, ele tenta e a gente resiste. E quanto mais resistimos, mais forte nos tornamos. E quanto mais ele lança seta contra nós e nós resistimos, mais firmes, mais robustos ficamos. Irmãos, o diabo, ele não consegue mudar nossas certezas quando nós estamos resistindo, e ele perde forças com o seu ataque falido, porque ele vai lançar, mas ele não vai mais nos acertar, porque estamos revestidos da armadura de Cristo Jesus. Porque na verdadeira luta do crente, irmãos, nós resistimos ao diabo e nos fortalecemos. Veja o que Paulo diz no versículo 13, Efésios 6,13. Ele diz assim: por isso, peguem toda a armadura de Deus. Olha que ele diz toda novamente, né? Ele nunca diz pegue uma parte da armadura, ele pegue toda a armadura. Toda a armadura, para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Depois de terem vencido tudo, aqui ele está referindo-se ao final da guerra, né? Porque nós temos várias batalhas até o final da guerra. Então nós estamos, é na batalha que nós vamos sendo fortalecidos. Batalhamos numa área, batalhamos em outra, vamos ganhando força, até o grande dia em que a guerra será vencida de uma vez por todas, e nós não precisaremos mais batalhar. Meus irmãos, depois de ter vencido uma batalha, nos tornamos mais fortes e caminhamos para a vitória final na guerra que nós estamos envolvidos. Está sendo tentado, o diabo está lançando seta contra você, resista, porque a verdadeira batalha do cristão, a verdadeira luta do cristão, é uma luta que a gente precisa resistir, para nos tornarmos fortes. Você nunca vai ser forte se toda vez que o diabo lançar uma seta contra você, você cair. Se toda vez que o inimigo, naquela mesma área, tentar você e você toda vez sucumbir, você só vai ser forte todas as vezes que o diabo tentar e você resistir, não ceder, permanecer firme. Ele não vai ter mais força contra você, ele vai buscar uma outra área para lhe atacar, mas nessa aí ele não vai mais te atacar, porque ele sabe que você é forte, né? Todos nós temos uma área que precisa ser observada com um pouco mais de atenção, não é isso? Às vezes áreas que a gente se sente até constrangido de falar, né? E na verdade não é nem bom falar, é bom só orar a Deus e pedir a Deus: Senhor, me dá graça. Então, irmãos, todos nós temos essas áreas, e o diabo, ele fica observando, ele sabe quais são essas áreas, porque tem outras áreas que você é forte. O diabo não vai tentar você a roubar, a você furtar algo, se você não tem esse problema, se você não tem essa dificuldade em si. Ele vai tentar naquela área que ele sabe que ele pode ganhar alguma coisa, ele pode conseguir alguma coisa na sua vida. Meus irmãos, em que área nós temos nos fortalecido? Em que área você tem se fortalecido? O diabo, ele nos tenta em várias áreas, na área sentimental, na área da língua, né? Falar a mentira, na área da cobiça, cobiçar o que não nos pertence, ter um coração movido por inveja. Meus irmãos, ele tenta nos fazer duvidar do amor de Deus, ele nos ataca instigando os nossos desejos carnais, dizendo a mim e a você: alimente os seus desejos, extravase os seus desejos. Ele nos tenta, irmãos, a nos induzir a colocar o nosso amor no lugar errado, a criar os nossos próprios deuses e dizer: olha, eu agora tenho um Deus que me satisfaz, que não é o Deus criador dos céus e da terra, o Deus Senhor. O diabo não para, irmãos, de tentar nos seduzir, e nós devemos resistir para nos fortalecer. Se queremos ganhar alguma coisa, né, algum prêmio dessa batalha, precisamos resistir, porque a resistência vai nos tornar calejados,
firmes, fortes, para não ceder ao diabo. Devemos suportar essas tentações para nos tornar cada vez mais fortes e robustos. Ouça o que Deus diz a você através de Cristo e resista às ideias diabólicas que o diabo tem colocado no seu coração, tem lançado contra você. Resista. Eu diria até para você, celebre e louve mais a Deus por cada vitória que você tem conseguido, porque não é fácil não. A sua carne muitas vezes diz assim, é a última vez. Aí no dia seguinte você cai de novo no mesmo problema, e a carne diz de novo, é a última vez, e daqui a pouco você não está mais nem dizendo é a última vez, você só está caindo, envolvido, algemado, escravizado. Meus queridos irmãos, estejamos conscientes da luta em que nós estamos envolvidos. Não estejamos sonolentos, não estejamos dormindo, estejamos acordados, atentos como aquela sentinela a vigiar o que está acontecendo ao nosso redor. Não seja um alvo fácil do inimigo que busca em todo momento devorar você. Meus irmãos, no Espírito Santo está a força para nós resistirmos ao que o diabo tem levantado contra nós. No Espírito Santo que nos faz entender o que Cristo nos deu, a força que Cristo nos dá, é que está toda a força, irmãos, para resistirmos àquilo que o diabo tem levantado contra a nossa vida. Entenda que a batalha espiritual é para tirar você da posição que Cristo Jesus te deu. Então, ouça a voz do Espírito, conheça mais de Cristo, peça mais de Cristo na sua vida, para que você esteja firme, para que você esteja enrijecido, inabalável diante do inimigo, que não para de tentar o seu coração nem o meu. Assim, eu sei de uma coisa, você, assim como eu, seremos vitoriosos na verdadeira luta espiritual que nós enfrentamos. Que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça, para que a gente não venha ser atingido e fiquemos esmorecidos, quem sabe prostrados ou caídos diante das setas que o inimigo tem levantado contra nós. Que Deus nos ajude. Vamos ficar de pé, meus irmãos, vamos fazer a oração final, e eu queria colocar a vida de vocês, a vida da igreja. Se você conhece alguém que está desanimando, esfriou na fé, foi atingido pelo dardo do inimigo, aproveita essa noite para orar pela vida dele, pela vida dela, peça graça sobre ele. E se você se sente assim, atingido, peça pela sua vida, peça ao Espírito Santo que lembre a você o que Cristo Jesus te deu, para que você seja fortalecido e fortalecida em Cristo Jesus. Vamos orar? Meu Senhor, Tu és o nosso Deus, Pai, Tu és a nossa armadura, Tu és aquele que nos veste, Senhor, para permanecermos inabaláveis diante daquilo que o nosso inimigo tenta contra nós. Meu Deus, são muitas mentiras, são muitas as colocações que ele faz para nos afastar do Senhor. E o que eu te peço nessa noite é que, Pai, que o Senhor nos dê um espírito vigilante, para perceber o que o diabo tem tentado, Deus, em nossas vidas, e que nós possamos, Deus, com a força que Tu nos dás, resistir àquilo que o diabo tem tentado contra nós. Seja com o meu irmão, minha irmã que está aqui nessa noite, aqueles também que estão nos ouvindo na internet. Meu Deus, Tu sabes como ele se encontra, como ela se encontra nesse momento. E eu te peço, Senhor, fortalece a ele, fortalece a ela, Senhor. Não deixe que a seta encontre lugar, Deus, fácil na vida deles, mas que eles possam olhar para Ti, se apropriar de tudo que o Senhor nos dá. Assim estarão revestidos e estarão cada vez mais fortes para não ceder ao pecado, ao mal que cerca a vida deles. Pai, seja conosco, nos dá essa graça, que essa palavra encontre lugar em nossos corações e que nós possamos todos os dias, Senhor, estar buscando o fortalecimento que vem de Ti. Abençoa a Tua igreja, dá-nos agora uma noite em paz e nos leva para os nossos lares em segurança, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus